Domingo agora. Professor Volmir, vamos continuar o nosso papo? Vamos continuar com a nossa conversa. Para a turma conhecer melhor a vida do magnífico reitor Volmir Terésio Amato, da nossa Universidade Católica do Estado de Goiás e muito proximamente Pontifícia Universidade Católica. Vamos ter a PUC aqui em Goiás. Acompanhe conosco. Apoio Cultural, Governo do Estado de Goiás. Programa Nossa Gente, Nossas Coisas. Apoio Cultural, Governo do Estado de Goiás. Bom dia. Para o pessoal da semana passada, eu vou repetir alguma coisa. Para quem não acompanhou o programa passado, eu estou conversando aqui com o professor Volmir Terésio Amato, magnífico reitor da Universidade Católica do Estado de Goiás, ser humano extraordinário. Sua origem vem lá de Paim Filho, no norte do Rio Grande do Sul, pelo trabalho que já realizou entre nós goianos, por ter escolhido essa nossa terra linda para viver. A comunidade goiana conferiu a ele o título de cidadão goiano. De maneira que, legitimamente, de fato, de direito, o cidadão goiano Volmir Terésio Amato, professor Volmir, um homem que tem como base, como primeiro dos seus cursos, a filosofia, onde se bacharelou. Em que ano, professor? Em 82 conclui o curso. Em 82 terminou filosofia, depois foi fazer mestrado em história. E um mestrado onde ele tinha como mestres aqueles que se formaram em história. E foi o seu grande saber no campo da história que fez com que ele obtivesse o título de mestre em história. Além disso, professor Volmir militou em diversos setores de atividade, lá no seu berço, lá na sua origem, desde pequenino, até acompanhando a vovó com a enxadinha que ganhou de presente, ajudando a cultivar o arroz, o milho, ajudando a pôr na mesa da família o alimento de cada dia. Um homem que teve no vovô alfaiate, no papai um pequeno comerciante, seu Francisco e Dona Carmen, seu Francisco pai, Dona Carmen a mãe, lá na nossa Paim Filho, e este homem veio hoje ser útil à coletividade goiana. Quem acompanhou o primeiro programa, eu estou, como eu disse, chovi no molhado. Mas para quem não acompanhou, é com o professor Volmir, esta figura plena de cidadão, de mestre, de professor, de reitor, que tem dentro de si, e que lindo que eu posso falar isso, eu uso dizer que um dos adágios que eu mais gosto é aquele que diz: a humildade é um predicado dos grandes. E o professor Volmir é tão humilde que eu não o conhecia não, gente. E numa cerimônia que havia de lançamento de livros, eu cheguei e falei: professor, eu queria conhecê-lo. E aí eu fiquei todo fanista, né? Porque ele falou: ah, sim senhor, seu Farina. Eu o conhecia pela grandeza da sua vida e o significado que tem a vida de um homem que é o reitor da maior universidade do centro-oeste brasileiro. Errei? A maior universidade, e a primeira também que foi criada, universidade. Foi criada em 1959 com o decreto de Juscelino Kubitschek, quando ele estava ainda no Rio de Janeiro. Coisa linda. Não tinha sido criada ainda Brasília, a Universidade Católica foi criada. Pois bem, este homem que dirige uma universidade desse porte, como disse na chamada do programa, breve virá a ser com autorização
inclusive do Vaticano, uma Pontifícia Universidade Católica, como nós temos a PUC em São Paulo. Sim. Não é? E ele tem esse valor maior da humildade. Então ele aqueceu em estar conosco para um papo lindo, que quem perdeu o primeiro vai poder aproveitar esse de agora em diante. E depois de contar suas passagens pela vida, depois de contar como foi que ele conheceu a professora Sueli, está ali a professora, Leon, para quem perdeu o programa passado. Mas é uma alegria tê-la aqui conosco. E vou repetir para quem não acompanhou o programa passado. Ali está a Sara, ali está o Fernando. Fernando, 2 vezes em 2 programas presentes, hein, Fernando? Tudo bom? Tudo. E o Guilherme, que é afilhado do professor Volmir e que está aqui nos assistindo, né, Guilherme? Pois bem, mostrei aí a repetição de alguma coisa para aqueles que tenham perdido o primeiro programa, porque por excelência aqui também, nesta casa, se respira aquele clima de uma família abençoada por Deus. Uma família onde você entra nessa casa e respira paz, respira intimidade, respira fraternidade. E isso é muito lindo, professor. Muito. Eu estou muito honrado e acho que o pessoal lá em casa também muito honrado que bom. De poder estar privando aqui da sua intimidade. Alegria. Eu tinha parado o programa passado mostrando até a fase do casamento, fomos até lá, prometemos continuar hoje. E eu deixei de mostrar no programa passado 2 fotos, eu já mostrei ao vivo, mas é que são 2 fotos tão bonitinhas, que lá vou eu mostrando aqui. Olha aqui o jovem casal, olha a carinha de malandro, hein, Fernando? O bom malandro, né? Porque eu tinha o doutor Paulo Tormin, ele costumava, quando tinha uma pessoa muito viva, falou, Farina, um bom malandro. Um bom malandro. Estou brincando, o vovô está brincando aqui. Aqui a Sara, aqui o Fernando. E a Sara, quantos anos você tem hoje, Sara? 14. 14? Poxa, aqui você está parecendo uma moçoila de 15 anos. E olha a alegria do reitor aqui. É o dia da formatura da Sara na 8ª série. Então pôs bom. Esse vestido lindo. E ela também linda. Linda. Então, um orgulho recíproco do pai. Especialmente a Sara, Farina. Ela teve uma gravidez muito excepcional. Foi uma gravidez nas trompas. E aí, quando soubemos disso, a Sara? Aí o organismo da Sueli reagia para... A Sueli é que teve... A gravidez da Sara. Do jeito que você falou, o pessoal falou, mas não, já... A gravidez em que a Sara passou... Entendi. A gestação da Sara corrigiu na hora. Então foi muito difícil. Ela foi fecundada e ficou nas trompas, não no útero. Que coisa. Então o organismo da Sueli, ele reagia muito e tinha contrações para expulsar. Ameaças de aborto. E aí, uma situação muito difícil, primeiro mês muito difícil. Então, era a Semana Santa. E eu estava lá para participar na comunidade, na paróquia, colaborar e tudo mais. E eu disse, olha, eu não vou poder vir. Eu digo porque está muito difícil lá em casa. E aí, o pessoal mais idoso, as mulheres, a comunidade se uniu com força e se puseram a rezar. Continuadamente. E exatamente naqueles dias, com aquela oração intensa, e nós no hospital, e preparados para ter que provocar essa situação difícil do feto. A não continuidade da gravidez. A não continuidade. E aí fizemos um último e derradeiro exame. E no derradeiro exame, ela caminhou e foi para o útero. Imagina. E aí está essa moça bonita. É a grandeza do poder de Deus, né? É uma história difícil e bonita. Ainda bem que nós temos Deus conosco, né, Sara? Coisa linda. Professor, eu contei rapidinho aqui, até o momento em que o amigo se casou e mostramos aí a constituição da sua família.
Agora vamos andar um pouco, caminhando pelas fases da vida secular. O professor lecionou também antes, evidentemente, como primeira função sua na Universidade Católica, foi de professor. Foi de professor. O primeiro lugar que trabalhei foi na hoje Católica, Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande. Lá trabalhei um semestre, depois vim para Goiânia. Em seguida, aqui teve 2 concursos, na Federal e na Católica. Eu passei em ambos os concursos. Mais tarde eu tive que deixar a Federal, Universidade Federal, em razão dos trabalhos administrativos da Universidade Católica. Perdão, vamos por etapa. Aí o amigo tendo passado na UFG e na Católica para lecionar Filosofia e Teologia. Filosofia e Teologia. Na Católica era mais Teologia, na Federal era Filosofia. Especialmente a matéria de Lógica, História da Filosofia Moderna, um pouco conteúdos de estética, ontologia, metafísica, um pouco dentro dessa Mas não chegou a assumir na UFG? Preferiu entrar na Universidade Católica? Eu assumi, sim. Dei aula há anos na UFG. Na UFG, sim. Então foi também professor? Concursado, efetivo na UFG, muitos anos. E aí abriu mão da carreira. Não era mais possível compatibilizar o trabalho administrativo. E aí eu tive que fazer uma opção naquele instante. Começou então como professor na Universidade Federal e professor na Universidade Católica. Depois, já exercendo a função de mestre na Universidade Católica, viu que não dava para conciliar as duas universidades, sim, ficou na Católica. E na Católica, como foi essa progressão? De professor, o amigo parece que começou a participar também da vida administrativa. Sim, aí teve várias etapas. Logo depois de 2 anos em que eu estava como professor, eu fui convidado para atuar numa coordenação que chamava ATC, Coordenação de Atividades Comunitárias. Todos os programas e projetos comunitários da Universidade Católica, passei a coordená-los dentro da Vice-Reitoria para Extensão e Ação Comunitária. Compreendo. Aí eu fiquei 1 ano nessa coordenação. Depois eu tive uma licença para o mestrado, retornando do mestrado... Mestrado em História. Em História. De que falamos aqui. Aí, retornando do mestrado, eu fui chamado para assumir a Secretaria Executiva da Sociedade Goiana de Cultura, que é a mantenedora da universidade. Sociedade Goiana de Cultura, mantenedora da Universidade Católica, que foi criada por Dom Fernando Gomes dos Santos. Sim. Que é uma bandeira dentro da luta da Universidade Goiana. A Sociedade Goiana foi necessária de ser criada para que, com base na mantenedora, se criasse uma mantida, a Universidade Católica. Estamos falando do Dom Fernando Gomes dos Santos em homenagem à sua memória, porque ele tem profunda significação na vida universitária goiana. A entidade que ele criou é a mantenedora da Universidade Católica, mas lá vai, para quem não conheceu Dom Fernando Gomes, em memória. Olha a fotografia dele aí. É esta figura que os senhores estão vendo, que foi arcebispo de nossa capital, não é mesmo? Do estado de Goiás. Do estado de Goiás. Então essa homenagem a Dom Fernando. O meu Fernando, também coloquei o nome em homenagem a Dom Fernando. Dom Fernando. Coisa boa, hein, Fernando? Tem um homem de uma vida linda para você seguir os passos, né? Tem um e bom do patrono, papai também. Tem um bom patrono inspirador. Mas hoje o presidente da Sociedade Goiana de Cultura, acertei? É bem esse o nome, né? Sim. É o Dom Washington Cruz. Dom Washington Cruz. E hoje nós estamos vendo, então, que o amigo se encaminhou também para essa área das... Como é que se chamava o setor que o amigo... Sociedade Goiana de Cultura. Não. Que o amigo começou a ter ingerência também. Sim, nos programas e projetos comunitários da universidade. Os projetos comunitários é aquele que lida com o público externo. Sim. Não alunos, não docentes nem discentes, não é isso? E a universidade leva o que a esses homens nesse convívio comunitário? Olha, eram vários programas. Por exemplo, programa de direitos humanos, programa e projeto Aldeia Juvenil para trabalhar com crianças e adolescentes de periferia de Goiânia. Programas de habitação popular,
para um trabalho levando até os estagiários e vendo formas alternativas de habitação da população. Então são vários programas. Maneira mais econômica de construir essas habitações. Então eram vários programas de ação social, na verdade, da universidade na comunidade. E foi com isso se imiscuindo na questão administrativa da universidade. Isso tudo para mim foi essa ação comunitária, para mim foi uma escola também. Porque o contato com a população, a ligação do conteúdo científico com os desafios e problemas da comunidade, o significado social que a universidade tem e aquilo que ela pode colaborar na vida da população, isso é claro que foi uma aprendizagem. Eu já tinha, pela formação recebida, uma inserção nas comunidades. Trabalho com o povo, eu tenho desde os 15 anos de idade. Até por formação recebida, isso era muito caro para nós, isso era muito central em nosso projeto formativo. E por isso eu me identifiquei na hora, a hora que eu vi que a universidade tinha inserção em periferias, em comunidades, no meio do povo, das famílias, eu imediatamente me identifiquei. Mas aí eu precisava me qualificar melhor, por isso que eu tive que sair e fazer a pós-graduação. Retornando, aí foi necessário a minha colaboração na mantenedora. Fiquei lá 5 anos como secretário executivo. Secretário executivo da Sociedade Goiana de Cultura, é esse o nome? Isso. E aí o amigo era eu estava secretário da mantenedora, que é a Sociedade Goiana de Cultura, era o secretário-geral. Secretário-geral. Daí para frente, depois desses 5 anos, eu assumi a vice-presidência, geralmente no exercício realmente da presidência da mantenedora. Depois de 1 ano na vice-presidência, eu fui ser pró-reitor de graduação na universidade. E assumi... Explica para o povo lá em casa, o pró-reitor. Ele cuida, o amigo foi pró-reitor de... Graduação. De graduação. Explica para o povo lá em casa, o que é o pró-reitor? A universidade se organiza numa estrutura administrativa para atender a várias áreas da universidade. Uma é a graduação, que são os 45 cursos. E os outros pró-reitores, para o povo entender. O outro é o vice-reitor, o pró-reitor administrativo, que cuida do dinheiro, dos prédios, patrimônio. Outro pró-reitor. Outro pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Então, tudo que é especializações, mestrados, ação da pesquisa, das publicações, fica naquela outra pró-reitoria. Tem outro ainda? Outra pró-reitora de extensão e assistência estudantil, que é toda essa área de ação comunitária e de atendimento aos estudantes, programas de assistência ao estudante, bolsas de estudo. O outro é o pró-reitor de desenvolvimento institucional, é o que cuida de planejamento estratégico, de recursos humanos, da infraestrutura humana, não é? E se deduz que podem ser criadas pró-reitorias à medida em que haja necessidade dessa pró-reitoria. Exatamente. Que todos respondem ao magnífico reitor. Sim. E vocês estão me vendo falar magnífico reitor, é um termo que no programa passado falamos, vem lá da Europa, de acordo com o professor Volmir, e que João Calmon, no Rio de Janeiro, foi o primeiro, ele se nominou magnífico reitor, talvez conhecedor do fato, do hábito já encontrado ali. Professor, o reitor, vamos falar assim para que o povo entenda lá em casa, o reitor, vamos supor que a universidade fosse um estado, o reitor não é nada mais, nada menos que o governador desse estado. Mais ou menos assim. Para o pessoal lá em casa que vai falar em reitor, o que é o reitor? Ou seja, converge para a figura do reitor, que se ampara também na figura dos pró-reitores, da onde vêm as informações mais precisas dos diversos retores, não é isso? E ele, finalmente, dentro de um colégio, tem a determinação, junto com seus pares, de dar o direcionamento à universidade, sendo ele a palavra final. É isso? É isso mesmo. Então, para vocês que eram leigos, para quem sabe, desculpe, eu estou repetindo, mas para quem era leigo, está aí a historinha, como é que se dá a vida e a posição do reitor, dos pró-reitores, e aí vem diretores de departamentos, etc. No outro bloco,
eu vou conversar com os amigos e com o professor Volmir e vou pedir a ele uma autorização, sabe? Mas vai ser para o outro bloco. Eu queria, antes de terminar esse bloco, só quando o amigo falou em comunidade, em contato com a comunidade, dizer-lhe, professor, que outro dia eu entrevistei aqui o Doinha. Como é o nome do Doinha mesmo? Gilson Ramos Santos. Gilson Ramos Santos é um moço que foi aluno interno da FUNABEM. Foi do SAM, Serviço de Assistência dos Menores. É um moço que hoje é psicólogo, é professor de educação física, mantém aquele pessoal e a seleção goiana daqueles que jogam basquete em cadeiras de roda, os cadeirantes do basquete, que são campeões pan-americanos, por este moço de origem negra, e o que é nobre, porque nós temos negros maravilhosos. O pessoal hoje tem até medo de falar em negro. Negro, ele não dizia que black is beautiful, não é verdade? Quer dizer, e um negro lindo. Doinha, outro abraço para você. Sabe por que eu estou falando isso, professor? O senhor, como reitor, temos uma lei nesse país, Lei Camata, criado pela senadora Camata, e que hoje o SAM não existe mais. A FUNABEM já não faz o que fizeram com Doinha, que estudava de manhã, trabalhava à tarde, à noite fazia seus deveres, um pouco de esporte, tinha o seu tempo ocupado, aprendia a profissão de serralheiro. Ele falou, eu sou torneiro, sou isso, sou aquilo. Por quê? Porque nas instituições de ensino para aqueles que eram carentes podiam, ao mesmo tempo que levar o saber secular, não é que podemos chamar assim, curricular, mas também trabalhavam para aprender disciplina, para aprender alguma coisa. A Lei Camata matou isso. Nós tínhamos em Goiânia, Fundação Abrigo do Menor Aprendiz, com o mesmo desiderato. E a Lei Camata proibiu, os meninos não podiam trabalhar. Eu sou e sempre fui contra isso. Eu acho que o estudo é fundamental, mas a profissionalização, o senso do dever, aquilo que o trabalho ensina, só vivenciando ele vai poder saber. E à medida em que se exige-se experiência, ele não teve experiência em nada. Como educador, professor, o que o senhor acha? Rapidinho. Olha, eu acho que são dois aspectos muito... O primeiro é aquele do trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil. Nas carvoarias... Eu digo menino de 14 anos. Aquilo que tira a criança da escola certo. E dê um tempo para ela brincar, que tudo isso é educativo. Lógico. Agora, é claro também que o trabalho é formativo. Então, se nós temos a criança, mesmo o adolescente em casa, o tempo do estudo, o tempo para brincar, o tempo para passear, mais tarde o jovem, o tempo para namorar e o tempo para trabalhar. No mínimo com as funções domésticas. Ajuda a lavar a louça, a limpar a casa. Engraxar o sapato do papai, lavar o carro para ele, vai por aí. Vai fazendo as atividades, a fazer as compras. Isso é formativo também. É claro que é formativo. Não só para as meninas, porque elas geralmente ajudam muito a mamãe em casa, mas os filhos também, que eles possam, com a aprendizagem do trabalho, se formarem. O que eu quis dizer é isso, professor. O senhor estudou, mas também ajudou seus pais, seus avós, na atividade laboral. Eu ia no rio tomar banho, eu capinava, eu estudava, brincava, isso tudo. Mas isso hoje, se eu levar um sobrinho meu e botar no meu escritório, um garoto de 13 anos de férias, e botar lá, falar, fica aqui com o titio. Isso é muito importante. E chegar um fiscal do trabalho, eu vou autuado. Trabalho de menor. Eu acho que é aí são os legalismos, as casuísticas jurídicas que distorcem muito a... Esse bloco acabou, o papo tá bom, né? Volto já. Eu adoro bem quente, que derrete todo na boca. Ai, eu gosto mais de dar uma lambidinha naquele docinho. Pra mim, o que vem raladinho é irresistível. Prefiro aquele cremoso e gostoso. Ai, eles estão vindo aí.
tudo de leite para fazer a alegria das senhoritas. Pão com manteiga, doce de leite, banana com queijo ralado e iogurte natural. Tudo que é de leite é o máximo. Viva com mais alegria, beba leite todo dia. A Rede Estadual de Ensino Fundamental fechou o ano de 2005 com 941 mil alunos matriculados. Foram capacitados 15 mil professores. 53% das vagas da Universidade Federal de Goiás foram preenchidas por alunos da rede pública. O governo de Goiás trabalha com o entendimento de que a educação é a base mais sólida e definitiva de um futuro social melhor para todos. Com uma boa educação, Goiás vai ter mais segurança com melhores cidadãos. Que diferença! O governo de Goiás faz a diferença. Continuando a caminhar pela saga de nosso magnífico reitor, professor Volmir Terésio Amado. Ele é lá de Paim Filho, cidadão goiano hoje, por concessão do título, acho que eu já disse isso aqui, mas para quem não viu, não ouviu ainda, ele é bem goiano, viu? Tradicional, porque todos os legisladores do Estado lhe conferiram o título de cidadão goiano e merecidamente. Não como certos títulos que a gente tem vergonha de saber que concederam a quem não podia nem passar perto de um goiano honrado. Porque goiano é gente boa, né? Muito, muito gente boa. Gaúcha, gente boa é, também. Mas o goiano também é lindo. Mas sabe por que eu quis fazer essa digressão? Olha que bonitinho, um sobrado, tem 2 andares o sobrado. 2 andares. Engenharia do brasileiro mesmo, sem arquiteto, sem engenheiro. E o professor Volmir com a professora Sueli, a família do professor Volmir, mandou reconstituir tudo. Sim. Né, e está lá na sua terra natal. A parte de baixo aqui era uma alfaiataria. Eu nasci nesse quarto do meio aqui. Depois que fiquei grande, fui para o último andar. Promovido. Promovido. E já que eu estou falando aqui em tradição, eu recebi do nosso amigo Marcos Anísio. Marcos Anísio, muito obrigado. Vocês também, tendo coisas que gostariam que eu mostrasse, com essa significação, mande para a gente, viu? Lá no nosso escritório, está aí o endereço. Quem quiser, o e-mail também está aí, o telefone está aí. Mas o meu amigo Marcos Anísio, doutor Marcos Anísio, mandou isso aqui, professor. Conhece Carlos Barbosa? Carlos Barbosa, conheço, fica próximo a Bento Gonçalves, onde mora minha mãe. Aqui, Carlos Barbosa, aqui é bem melhor. Olha o slogan da cidade. Sabe por quê, gente? Aqui no interior do estado de Goiás, na região da Estrada de Ferro, né, professor? Sim. Nós temos inúmeras estaçõezinhas. Sim. Eu vi uma bem aproveitada em Catalão e não tenho memorizado de outras muito bem aproveitadas, não. A de Catalão é um pequeno museu da cidade. Sim. E essa aqui, gente, olha o carinho com que restabeleceram essa estação da Estrada de Ferro. E aqui, em homenagem ao Marcos Anísio, olha aí a cidadezinha, as coisas de valor da cidadezinha. E a Maria Fumaça aqui, moçada, a velha Maria Fumaça. Isso para mostrar aquilo que corrobora aquele negócio que eu afirmei. Quem não cultiva a sua tradição morre de geração em geração. No Sul eles valorizaram muito as estações de ferro. Deixa eu inverter a ordem do que eu ia falar agora. Memorial do Cerrado. Memorial do Cerrado. E eu estou mostrando alguma coisinha aí. Isso que vocês estão vendo faz parte do Memorial do Cerrado, que a Universidade Católica mantém aqui, que poucos goianos ainda conhecem, ouviram falar. Tá vendo? Vou repetindo aí, ó. Olha que cenas. Estão vendo? Isso pode ser usufruído por você, com seus filhos, seus visitantes que vêm a Goiânia. É uma coisa linda. E eu falei que eu estou mostrando isso adiantadamente, porque agora eu vou me adiantar noutro assunto e voltarei à Universidade Católica. Outro assunto que eu quero. Eu peguei o folheto da Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas. E foi a sua secretária, Maria do Socorro? Maria do Carmo. Maria do Carmo. Ainda bem que me socorreu.
Então não mudei o nome da Maria do Carmo. Maria do Carmo me deu algum material e eu estava lendo que o amigo, além de reitor da Universidade Católica do Estado de Goiás, é também presidente da Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas do Brasil. Do Brasil. Aí se inclui PUC. Todas as pontifícias. São Paulo, todas PUC de São Paulo, PUC do Rio, PUC do Paraná, PUC de Porto Alegre, PUC de Campinas. Olha a sua grandeza e eu tratando aqui de qualquer maneira e ameaçando de chamar de reverendo. É uma promoção. São 20 universidades católicas e 40 entre centros universitários e faculdades. Essa associação tem 54 anos, a sede em Brasília, e os reitores, há um ano, numa assembleia acontecida em Curitiba, me elegeram para presidir a associação. Que beleza, por justo mérito. Agora me diga, isso é ótimo, né? Essa interligação entre as universidades traz uma troca de experiências, não é? Muito grande. Mas vamos deixar de lado falsas modéstias? Vamos? Topa? Vamos lá. Me conta agora daqui para frente. Nós estávamos parados quando o amigo presidiu, foi o vice-presidente da União Goiana, como é que chama? Sociedade Goiana de Cultura. E depois da Sociedade Goiana de Cultura, a coisa foi evoluindo para o pró-reitorato. Pró-reitoria de graduação, depois veio como reitor da universidade. Isso. Simultaneamente, eu fui presidente por 6 anos do Conselho Regional e por 6 anos do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Traduz. Laicato, para quem não sabe, o povão precisa saber. Sim. Laicato é o leigo. Né? É aquele que não é formado para aquela função, mas é de profundo saber. Mas no caso das comunidades... Um minutinho. Vou estabelecer aqui. Está no ar aí, Léo? Caiu o meu microfone sem fio. E agora ele vai improvisadamente aqui. Eu quero ver ele cair mais. Pronto. O ruído que vocês ouviram, vocês desculpem. Professora. Esse leigo não é qualquer leigo, né? É o leigo católico. Certo. Está falando da Igreja Católica. Mas é que na acepção da palavra leigo, pode ser tanto um leigo também numa igreja batista, numa igreja presbiteriana. É o povo. Ele é o que constitui o que conhece profundamente a sua denominação, se eu estou certo. Porém, é leigo, não tem uma formação para o exercício da... Esse conselho ele congrega todas as pastorais e todos os movimentos da igreja. Então, por exemplo, o movimento de casais, a catequese, a pastoral da criança, cursilho. Então, pega todos esses coordenadores em âmbito nacional. Decolores, está lembrado, né? E, junto disso, cria uma representação nacional. Então, foi esse conselho que eu presidi. Beleza. O que mais? Hoje na reitoria. E hoje como reitor da Universidade Católica. Isto aqui, eu peguei algumas coisas para ilustrar o nosso programa, que eu gosto. Aqui eu não tenho nem que perguntar para o professor, eu acho muito bonito o paramento do reitor. Aqui, ó. A cor é branca porque é uma cor mais universal, dado que os cursos têm cores diferentes, vermelho, verde, azul. Então o branco é só o reitor que pode usá-lo, mas ele congrega e representa todas as cores, todos os cursos e todas as ciências. E eu quero mostrar, fazer uma viaginha fotográfica. Aqui, uma solenidade onde estava a nossa ministra, a Marina Silva, não é? E o Paulo Souza. Paulo Souza. São dois que lutam pela manutenção do ecossistema. Aqui foi o encontro do Povos do Cerrado. Povos do Cerrado. Esse encontro Povos do Cerrado, professor, ele é franqueado ao público, né? Sim. Aí teve benzedeiras, rezadeiras, aí teve agricultores, aí teve índios, teve os lavradores, teve pescadores. E o programa continua? Continua. Foi um encontro juntando todas essas experiências e vendo o que é ser a vida de um pescador, de quem trabalha na agricultura, de quem, quer dizer, as várias, de quem faz das parteiras. Então, todas essas experiências culturais dos povos todos que nós temos no Cerrado brasileiro.
A Universidade Católica tem também campos avançados, né, professor? Sim. Temos No especialmente interior. em Ipameri. Ipameri. Em Ipameri temos o curso de enfermagem e de biologia. E estamos abrindo devagarinho um núcleo que vai ser um futuro centro, um futuro campus, talvez uma futura Universidade Católica, que é em Rio Branco, no Acre. Eu já conversei pessoalmente com o governador do Acre, que prometeu o Estado apoiar nesse empreendimento. Nós lá colocamos alguns cursos de especialização e estamos nucleando um futuro campus. Nós vamos falar um pouco mais, no outro bloco, a respeito da Universidade Católica do Estado de Goiás. Eu tive uma filha que cursou um dos cursos superiores da Universidade Católica e fez também o UFG. E eu trazia a Ivana. Sim. A Ivana estudava à noite. A famosa Ivana Farina. Não é famosa não, mas lutadora. Né? Eu me orgulho muito dos meus filhos. Assim como um amigo tem os seus, a médica Rosana Farina, no Rio, no Instituto do Câncer. O Sidney Farina Filho, que é meu filho, administrador, e a Ivana, que é economista e advogada. Mexeu no meu ponto fraco. Meus filhos são minha vida, como os seus são a sua vida. É o tesouro que nós temos. É verdade. Mas eu ia contando que eu vinha trazer filho e tal, e alguma solenidade. Mas agora, procurando gravar o programa com o magnífico reitor, aconteceu um negócio que me surpreendeu. E no bloco seguinte eu conto o que é e vou fazer uma proposta para o reitor Volmir Terésio Amado. Agora, eu sigo aqui com algumas coisinhas que eu quero terminar neste bloco. Coisas gostosas, marcantes. Aqui nós temos uma foto onde está Dom Washington Cruz, professor Volmir, recebendo uma comenda, mérito Tiradentes, não me engano. Tiradentes, sim. É uma homenagem. Aqui... Minha irmã Gladys. Gladys, sua irmã? Está aqui em Goiânia? Não, esteve nesse dia especialmente. Nesse dia, coisa linda. E professora Sueli. Bom, aqui eu acho que é o momento em que lhe era entregue a medalha Tiradentes pela presença do Coronel Queiroz. O Coronel Queiroz é meu particular amigo. É um homem de uma serenidade muito grande, um homem que foi um grande comandante da PM, e meu irmão de ordem maçônica. Sim. E nós nos respeitamos muito entre nós, porque é um grupo de homens de bem, uma filosofia bonita. Onde há homem existe a imperfeição, mas a instituição maçônica tem princípios maravilhosos. Aqui está o Coronel Queiroz, professor Volmir, e acho que ainda nessa solenidade, porque eu estou vendo aqui uma farda de oficial maior, o governador Marconi Perillo, cumprimentando, e alegre, né? A fisionomia dos dois. O governador Marconi deixou-nos agora para ir disputar o Senado. Eu vou votar nele, não é campanha política, eu posso dizer. E vai sucedido pelo doutor Alcides Rodrigues Filho, que é um homem que eu conheço há mais de quase 30 anos e que tem uma fé danada. É verdade. Dá um cacofe, tem. Uns fede mais, outros fede menos. Agora, brincadeiras à parte, eu acho que nós estamos aí com um sucessor que não vai nem de longe ser menor do que Marconi Perillo, que eu acho que o maior mérito da vida dele como governador, entre todos os que tem, foi a área da educação. Eu acho que ele deu um grande impulso, propiciando melhores condições de educação para quem não tinha como se manter. É verdade. Não é? É uma complementação daquilo. Especialmente a criação da Universidade Estadual. Exatamente. A criação da Bolsa Universitária e o auxílio muito grande dado também para a Universidade Federal. Aqui, eleições de diretores, quer dizer que os diretores da... Não, esses são os diretores das escolas do Estado de Minas, e a Universidade esteve junto, participando. E eu estou vendo aqui a professora Eliana França, nossa secretária de Educação, Marconi, doutor Alcides Rodrigues, Fábio Tokarski, professor Volmir Amado e um companheiro que eu não sei precisar. É o representante do Conselho Estadual de Educação. Essas são as andanças da vida do professor Volmir, que continuam sendo contadas no bloco seguinte.
corte a preguiça, levante o astral, se defenda da osteoporose, bloqueie as doenças e saque com mais energia. Beba leite e garanta mais cálcio, proteínas e vitaminas para uma boa performance no dia a dia por toda a vida. Com leite na alimentação diária, quem ganha o jogo é a sua saúde. Viva com mais energia, beba leite todo dia. Eu bebo sim. A Rede Estadual de Ensino Fundamental fechou o ano de 2005 com 941 mil alunos matriculados. Foram capacitados 15 mil professores. 53% das vagas da Universidade Federal de Goiás foram preenchidas por alunos da rede pública. O governo de Goiás trabalha com o entendimento de que a educação é a base mais sólida e definitiva de um futuro social melhor para todos. Com uma boa educação, Goiás vai ter mais segurança com melhores cidadãos. Que diferença! O governo de Goiás faz a diferença. Na volta, eu estou sentindo o cheiro de um cafezinho. Ô, professora, está saindo um café novo lá? Saindo um café. Será que está pronto? Está pronto, Leninha, o café está pronto. Traga aqui. É, lá vem vindo. Agora, gente, isso é armação, viu? Cafezinho a professora Sueli Obrigado. E a Leninha têm nos oferecido aqui durante todo o tempo. E eu tomo café mesmo. Mas sabe por que eu fiz essa armação? A armação pelo seguinte, fiquei todo honrado, porque a Leninha, quando nos viu aqui para gravar, o que você disse a respeito do nosso agente, Leninha? Que eles são uma pessoa maravilhosa. Não, nosso agente, meu programa, menina. Ah, o seu programa é maravilhoso. É Todos mesmo? os domingos eu vejo. É, espalha isso, viu, Falo Leninha? sobre a família goiana. Isso mesmo. E você está aqui já há algum tempo, né? Já tem um tempo. E como é esse casal, hein? Nossa, é uma família maravilhosa. Você é prima Eu sou prima da Sueli. da professora Sueli. Professora Sueli. Coisa gostosa, hein? Está tudo em família aqui. Pois é. Muito obrigado pela atenção que você teve conosco e esparrama mais que você gosta do meu programa. Então tá bom. Faz um bem. Não, professor? Obrigado. Obrigado, beleza. Bom, eu disse que estava mostrando algumas coisas aqui, agora eu vou andar rápido porque o meu tempo está voando. Eu fiz questão dessa foto nos guardados do professor Volmir Terésio Amado. Eu falo Terésio, é porque eu estava falando errado, Terésio, e não é, é Terésio. Agora gravaram aí, né? Nosso magnífico reitor. Ele aqui, sendo cumprimentado pela então reitora da UFG, Milka Severino. Aqui, a presidente da AFLAG, nossa Augusta Faro Fleury de Mello. Geraldo Coelho Vaz, presidente da Academia Goiana de Letras. Maria Luísa, presidente da nossa União Brasileira de Escritores. O prolífero escritor, fértil escritor Bariane Hortêncio, tem até o dicionário da nossa língua do Cerrado aqui, e a nossa sempiterna primeira-dama da música goiana, Dona Belquis Spencieri Carneiro de Mendonça. Sabe por que eu estou me demorando nisso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com o professor Volmir. 7 entrevistados nossos. Todo mundo entrevistado. Quem vem acompanhando o seu programa tem a chance de conhecer a vida de cada um. Como é a vida desses grandes... Verdade. Como são as vidas desses grandes baluartes. Como é o seu caso, professor. Eu uso dizer, professor Volmir, que para o nossa gente, nossas coisas, que busca resgatar a memória do povo goiano e mostrar os nossos grandes valores, quer seja ele o sapateiro, o engraxate, a doméstica, o ministro, o governador, o desembargador. Não importa. Importa a grandeza da vida. O quanto esse nosso concidadão lutou para ser vitorioso e o quanto ele contribui para a sociedade goiana. Este fator me levou a criar um quadrinômio que eu acho que sem ele ninguém vem à nossa gente.
garra, ética, perseverança e competência. A pessoa que tem esses 4 fatores é um vencedor. É isso que você é, reitor. Obrigado. Um homem com ética, com garra, com perseverança e muita competência. Obrigado. Mas eu estava mostrando fotos e vou mostrar um negócio aqui agora. O professor Volmir, quando estava comandando o seu Boeing em viagem de cruzeiro na aviação comercial brasileira. Exatamente. Eu não sabia dessa qualidade. Gente, explique isso aqui, professor, rapidinho. É um link trainer, não é? Este é um dos 45 cursos que nós temos na Universidade Católica, curso de graduação em Ciências Aeronáuticas. E esse é um simulador de voo, uma cabine de aviões grandes. Reproduz tudo que a pessoa faz no comando de um avião. Tudo. Então o estudante vai aprendendo na prática aqui. Já é uma certa prática ainda que laboratorial para pilotar o avião. É uma universidade que tem também um curso de piloto de aviação comercial. Exatamente. Entendeu? Eu não sabia. Eu fiquei sabendo no dia que, olhando com a secretária do professor, Maria do Carmo. Maria do Carmo. Eu estava olhando umas fotos, umas coisas, e vi isso. Falei, gente, mas também a Universidade Católica ensina aviação comercial? Ensina. E com categoria. E isso me levou ao seguinte. Aguenta aí, um minutinho. Só algumas coisas rapidinho. Meu nobre José Mendonça Teles, um dos poucos a quem a Universidade Federal conferiu o título de doutor honoris causa. Ele foi professor na Universidade Católica durante muitos anos, então nós conferimos a ele e ao professor José Idazi e à professora Alda Maria os títulos de honoris causa. É um título muito honroso e muito raro. Aqui está o Dom Vaz, né? Dom Vaz também. Que foi de Costa aqui, mas foi também reitor no tempo dos jesuítas. Exatamente. Aqui o nosso sempre governador, Mauro Borges Teixeira. Numa homenagem também à sua esposa, como primeira-dama, que ajudou muito Dona ao Gersina. curso... Dona Gersina. Mãe dos pobres. Exatamente, e por isso ajudou muito o curso de enfermagem, da Católica. Que tem 63 anos de história esse curso. Professor Jonathan Silva. Agora já acrescentei mais duas figuras que já nos honraram aqui. Sim. Mauro Borges e Jonathan Silva. Sim. Que também é professor da universidade. Recebia uma homenagem, é verdade. E o professor Volmir, o reitor, recebendo uma homenagem da Secretaria de Segurança Pública. Eu falei tanto que ele é goiano e goiano legítimo, para ninguém botar defeito. Está aqui, nos honra muito. O momento em que ele recebia o título de cidadão goiano na Assembleia Legislativa do Estado. Ocorrido há 10 anos, o projeto foi do professor Luciano, já falecido. Luciano Fonseca, falecido já, e que apresentou o projeto à Assembleia Legislativa. Ele já faleceu? Faleceu, sim. Eu ia dar os parabéns a ele pelo trágico acidente, faleceu. Pela assertiva da escolha. Eu acho que tem que ter um cuidado danado ao se conceder o título de cidadania goiano, porque tivemos recentemente aí um caboclo recebendo o título de cidadão goiano, e que a imprensa, uma boa parte de artigos que li, falou, devia tomar o título de volta. Só que o parlamentar é que tinha que ter tido mais cuidado para conhecer bem e falar é um homem digno do título de cidadão goiano. Porque não é fácil. Um título não se banaliza, porque senão depois os demais também ficam vacilantes em recebê-lo. Exatamente. A Universidade Católica, como é que eu estou, Maria Augusta? Não, falta 10 minutos. Para terminar o programa? Sim. Então deixa eu pé na estrada. A Universidade Católica tem, agora vou eu falar, 25 mil alunos. Deu para entender? 41 cursos de pós-graduação, 6 de mestrado, 60 mil alunos graduados e pós-graduados. Gente, é dado importante demais. 147 laboratórios de pesquisas. Biblioteca com 160 mil livros. Eu estou falando, vocês estão vendo a imagem aí. Clínicas, escolas de fonoaudiologia, de psicologia, odontologia, complexo esportivo, as imagens estão aí. IPHBC. Instituto de Pesquisa e Estudo Histórico Brasileiro.
Tem também o Instituto Dom Fernando de Reciclagem. Isso. Tem a editora da Universidade Católica. Tem programas culturais como dança, música, teatro. Tem 30 programas de extensão abrangendo desde a criança até a melhor idade, como chamam, ou terceira idade, como querem outros. Tem moradia estudantil, tem ProUni, tem FIES, OVG, Educativo Interno. Traduz isso aqui, professor. ProUni é o Programa Universidade para Todos, que é uma bolsa FIES. de estudo. É um programa também de financiamento OVG. A bolsa de estudos da OVG, e o crédito educativo interno. Viram, senhores? E acompanhem comigo agora, e agora falo eu, o que disseram certas pessoas a respeito do professor Volmir Terésio Amado. Dá uma olhada. Eu conheço o professor Volmir Amado há apenas 3 anos e tem sido uma convivência rica, produtiva e de muito aprendizado. Ele é um comunicador nato, é didático em suas falas, um chefe que orienta os seus subordinados, cobra resultados e dá exemplo, o que é importante numa relação de trabalho. Ele tem feito uma gestão transparente, dinâmica, e que tem projetado a universidade em nível nacional e internacional, na medida em que ele é inovador em suas ações e que pensa a universidade 24 horas por dia. É um fato diferente da relação de um reitor com a sua instituição. Eu gostaria, na qualidade de ex-reitor, fazer uma referência elogiosa e, ao mesmo tempo, compreensiva de que assumiu o professor Volmir a universidade num momento difícil, de mudanças muito radicais e casualmente, ele trouxe consigo uma série de desafios. E esses desafios, com o crescimento, com o empenho dele, com o compromisso dele de construir uma universidade com qualidade, uma universidade que seja referência no Centro-Oeste, com esse compromisso, ele também constantemente faz frente a novos desafios. Olha, eu conheci o Volmir no momento em que, em 1993, ele assumiu a Secretaria-Geral da Sociedade Goiana de Cultura. Eu vou resumir agora o que eu penso do Volmir. O Volmir é uma pessoa que se foi agraciado com inúmeros e vários dons, e esses dons ele não os enterrou, ele não os perdeu. Ele cuidou disso, cuidou desses dons e fez com que eles se multiplicassem 100 por 1 e está aí hoje contribuindo com a sociedade. É uma pessoa de relacionamento muito fácil, muito carinhoso, ele sabe chegar perto de cada um. Eu desejo a você alegria, saúde, paz, juntamente com Sueli, Sara e Fernando. A minha convivência com o professor Volmir é fantástica, porque eu considero ele uma pessoa fora de série, é uma pessoa honesta, transparente, humilde, de fácil acesso. E eu desejo a você, professor Volmir, muita paz, muita saúde para você, a família, enfim, tudo de bom. Eu vejo o professor Volmir como uma pessoa inteligente e, ao mesmo tempo, com uma sensibilidade muito grande, uma pessoa que reúne um senso moral que contamina e contagia todos os seus colegas de trabalho. Me impressiona também, me chama muita atenção o cuidado com que ele trata a universidade, as obrigações que ele tem em relação ao serviço na universidade, prestando atenção nos mínimos detalhes e, ao mesmo tempo, não se descuidando nem um pouquinho das questões macros que interessam, né, e pelos quais a universidade desenvolve as suas ações em relação, tanto internamente quanto externamente. Isso tudo me encanta no professor Volmir e, realmente, isso é digno de muita admiração. Bem, Volmir, falar da sua pessoa é dizer do encanto de uma pessoa que desperta admiração, de um homem que sabe administrar com a firmeza da razão, mas com a sensibilidade da emoção, da compreensão e do diálogo com todos nós. O professor Volmir Amado é uma das pessoas mais cultas e humanas que eu conheço. E o seu conhecimento o aproxima das pessoas.
faz com que ele se relacione com elas com solidariedade, compaixão e cuidado. O mesmo cuidado com que ele é professor, escritor, gestor. Ele consegue administrar com firmeza e, ao mesmo tempo, com gentileza, ensinando com seu exemplo a ser disciplinado e, ao mesmo tempo, ter paixão por tudo que faz. Bem, eu conheci o professor Volmir em 1987, quando comecei como diretor da divisão gráfica editorial da Universidade Católica de Goiás. Naquela época, a gráfica era bem modesta e ocupava 2 salas de aula atrás do prédio da arquitetura. Grande parte dos nossos equipamentos era da Arquidiocese de Goiânia. Desde aquele tempo, o professor Volmir já nos visitava para acompanhar suas publicações. É um bom escritor, cientista social, filósofo. Acima de tudo, é uma pessoa muito simples. Viu, professor? Nós procuramos trazer a opinião daqueles que melhor estão qualificados para falar sobre como é esta personalidade marcante de Volmir Terézio Amado. Personalidade que nos ocupa tanto em querermos transmitir isso ao nosso povo, que não falamos do escritor Volmir Terézio Amado. Está aqui, diálogos com a filosofia, diálogos com a educação. Muito importante aqui, a religião e o negro no Brasil, nosso tempo, questões da atualidade, um tema polêmico, a igreja e a questão agrária no centro-oeste do Brasil, um pouco defasado, né, professor? Porque ainda é da década de 60, já se evoluiu alguma coisa, mas está aqui a história. Professor, recentemente, nessa semana, acaba de ser lançado Diálogos com a História. O que eu tinha querido dizer ao meu amigo aquela hora que eu ia lhe fazer uma proposta, quando eu falei da grandeza da Universidade Católica, e o tempo está acabando, professor, vamos gravar um programa mostrando a Universidade Católica para o pessoal da nossa gente? Uma alegria, uma honra para nós todos que isso possa acontecer. Podemos prometer para o público? Podemos prometer desde já. As portas, janelas e corações da Universidade Católica estão abertas ao seu programa e a todos que nos honram nos assistindo. Promessa feita, promessa que vai ser cumprida. Agora não terminamos o Nossa Gente sem a mensagem daquele que nos honrou em ter batido esse papo conosco. Professor, essa câmera é sua mensagem. No encerramento desse programa, de quem agradeço muito, gostaria que essa história de vida não fosse propriamente para projetar uma biografia, mas que especialmente das minhas lutas, sofrimentos e caminhada, pudesse a história e o testemunho, os passos que foram feitos, ser uma expressão de entusiasmo, de coragem e de perseverança a cada um, às crianças, aos idosos, aos que estão doentes, especialmente aos jovens que às vezes lhes faltam oportunidades, que enfrentam dificuldades, que têm desânimos, que guardam expectativas, mas expectativas que são demoradas para se realizarem. Então eu gostaria de dizer que também fui jovem, que passei pelos tempos de infância, que fui um menino pobre, que tive minhas dificuldades, que passei por grandes sofrimentos e que fui superando a cada dia e fui construindo a felicidade possível. E é isso que eu queria deixar, para que cada jovem, especialmente, não desanimasse, continuasse na perseverança, não se envolvesse nas drogas, tivesse o trabalho como uma referência de sua vida e tivesse coragem e firmeza para lutar por seus ideais com entusiasmo e com a constância ao longo de seus anos. Então é uma palavra de esperança e de perseverança a cada um. Muito obrigado pela fineza que o amigo nos tratou, por nos ter recebido em seu lar, a você e a professora Sueli, muito obrigado. Espero que vocês tenham amado tanto quanto eu amei. Deus nos guarde nessa semana. Até a semana que vem, ó. Abração.
Programa Nossa Gente, Nossas Coisas. Apoio Cultural, Governo do Estado de Goiás.